Fala galerinha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Hoje nós vamos estudar o quinhentismo, ou, se preferirem, literatura de informação e literatura jesuítica. Antes de começarmos a falar sobre o quinhentismo, é preciso a gente precisa dar uma situada dentro do contexto histórico. Em aulas passadas, nós estudamos o humanismo e estudamos o classicismo. Nós vimos que o humanismo foi um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Em outras palavras, vamos dizer que o humanismo foi um pontapé inicial, ele abriu o caminho para um novo movimento que veio surgir logo em seguida, que tomou conta se espalhou por toda a Europa. Foi um movimento que ele atingiu todas as áreas, cultura, economia, política, que foi o Renascimento. Com o Renascimento, os autores eles começaram a trazer valores clássicos para as produções literárias, valores clássicos gregos e romanos. Daí o nome classicismo. Então, nesse período de mudanças, nós vimos que houve o surgimento do mercantilismo, que foi um novo sistema de práticas econômicas. Houve a ascensão da burguesia, nós vimos que nesse período surgiram os burgos, uma nova classe social, aí foi crescendo a burguesia. Criaram a Escola de Sagres, que a Escola de Sagres era uma escola náutica, ela tinha por objetivo formar grandes navegadores. E nesse período também começou a surgir a necessidade de expansão marítima. Os países começaram a buscar novas terras. E Portugal, aos poucos, ele foi se tornando essa potência marítima. Ele conseguiu chegar à Ilha da Madeira, Cabo Branco, Cabo Verde, conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, que antigamente era chamado de Cabo das Tormentas, tudo isso no continente africano. Conseguiu também chegar à Índia e finalmente chegou ao Brasil. Então, a partir dessa chegada dos portugueses aqui, é que nós vamos começar a trabalhar. Vamos ver aí como foi que aconteceu esse processo de colonização com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Os primeiros textos escritos aqui no Brasil estão inseridos num período denominado de quinhentismo, em que não havia propriamente a produção de uma literatura brasileira, já que não existiam autores nascidos aqui no Brasil, nem mesmo um público leitor. Os primeiros textos escritos aqui foram cartas e documentos que atestavam a chegada dos portugueses em 1500 e informavam ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre a terra, sobre os habitantes e os costumes desses habitantes. Jesuítas e viajantes também escreveram sobre as paisagens e os indígenas brasileiros. E foi nesse contexto que Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta. Essa carta é o primeiro documento escrito no Brasil de que se tem notícia. Tem aí a imagem, vocês podem ver, da primeira página da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal. Lembrando que a carta de Pero Vaz de Caminha tem 27 páginas. Então ele escreveu para avisar ao reino sobre a descoberta de um novo território e defender a ideia de que valeria a pena colonizá-lo. Porém, o interesse prioritário de Portugal continuava sendo o comércio com as Índias. Então, com isso, a colonização só foi efetivada a partir de 1530. Em 1549, chegaram os jesuítas, missionários católicos pertencentes à Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola. A vinda dos jesuítas tinha como missão converter os indígenas ao catolicismo e expandir o número de fiéis no mundo. Uma das principais justificativas para a empresa colonial portuguesa era levar a civilização aos povos considerados bárbaros,
Por isso, era fundamental impor a língua e a cultura portuguesa. Então, a vinda dos jesuítas teve um papel fundamental no projeto de colonização portuguesa. Enquanto os colonizadores tomavam posse da terra, os jesuítas se aproximavam dos nativos, eventualmente aprendiam sua língua e se dedicavam à conversão religiosa dos indígenas. Nesse contexto, adquiriu relevância a obra missionária de José de Anchieta, pelo papel histórico que seus escritos adquiriram ao serem usados na catequização indígena. Bom, pessoal, é isso. Eu vou só retomar aqui, que a literatura de informação e a literatura jesuítica, elas fizeram parte do quinhentismo, cada uma com uma função. A literatura de informação, ela tinha como objetivo informar a corte portuguesa como era o povo, os habitantes aqui da Nova Terra. E o primeiro documento produzido foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Já a literatura jesuítica, ela tinha fins catequéticos ou de efusão religiosa, e o grande nome dessa literatura foi o padre José de Anchieta. A videoaula vai encerrando aqui, eu vou deixar uma atividade extra para vocês no final da videoaula. Deixo uma atividade no livro da página 96 a 99 e quem precisar falar comigo, tirar dúvida, mandar atividade, pode mandar pela sala Google ou então só mandar aqui um e-mail para estudocomplementardelinguagens@gmail.com. Tchau, tchau!